Boa noite. Eu desejo saudar a todos os irmãos com a doce paz do Senhor. Amém? Eu desejo de neste momento ministrar uma palavra do coração de Deus ao seu coração. Amém, querido? Que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante, que tem por título Reconhecendo a autoridade de Cristo. Nos diz assim a palavra: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e digo ao outro vem e ele vem, e digo ao meu criado faz isto e ele faz. Naquele momento maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus olha para o centurião e diz: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! O que lemos ali? Lemos que Jesus entrou em Cafarnaum. Aleluia! E eu quero ser profeta de Deus neste momento e dizer que Jesus está entrando no seu lar. Jesus está indo de encontro à sua necessidade, meu irmão. Aleluia! A Bíblia diz que quando Jesus entra em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Amados, o que vemos aqui? Quem é que nós vemos aqui indo ao encontro de Jesus? Um centurião. Aleluia! Ele foi ao encontro de Jesus. Amados, centurião, para os irmãos terem uma ideia, na hierarquia militar romana, era o oficial responsável por comandar uma centúria, dando ordens que deveriam ser prontamente obedecidas pelos homens que liderava. O centurião seria equivalente ao posto de um capitão nos dias de hoje, na hierarquia militar de qualquer exército, né? Então ele é como se fosse um capitão hoje. Mas quando nós olhamos esse texto sagrado, o que nos emociona, porque esse centurião, ele foi até Jesus. Ele era um homem que tinha autoridade, ele tinha influência, ele tinha prestígio, e por onde ele passava, ele era respeitado, até que um tanto temido pela posição que ele ocupava. Mas a Bíblia diz que um dia o seu servo ficou doente, ficou muito enfermo. E este homem, este centurião, ele mesmo resolveu ir ao encontro de Jesus. Que tremendo! O que vemos neste homem? Nós vemos neste homem humildade. Apesar de toda a ocupação, apesar de todo o prestígio, apesar da posição que ele ocupava, uma posição de destaque naquela época, sendo um centurião, mesmo assim, ele foi ao encontro de Jesus. Aleluia! Ele tinha muitos homens a seu serviço. E qualquer ordem que ele desse a um dos seus homens, essas ordens teriam que ser cumpridas imediatamente. Porém, aquele centurião não usou do seu poder, da sua fama, da sua autoridade para dar o recado a Jesus. Ele mesmo foi humilde o suficiente para ir até Jesus e reconhecer que precisava de Jesus. Ele podia ter mandado um dos seus servos chamar Jesus, ele podia ter mandado um dos seus oficiais, um dos seus soldados chamar Jesus, mas não, ele foi humilde em reconhecer que ele precisava ir de encontro a Jesus. Amados, muitas das vezes, para nós termos vitória em nossas vidas,
precisamos sair desse pedestal, né? Desse posto elevado que nós exercemos, que nós vivemos hoje, né? E precisamos descer à posição de servo, precisamos nos humilhar, precisamos ir de encontro a Jesus. Irmão, você não vai morrer se você se prostrar diante de Jesus. Você não vai morrer se você for ao encontro de Jesus. Pelo contrário, você vai viver. Porque quem encontra Cristo, encontra vida. Amém? Quantos hoje em dia não vão até Jesus? Por quê? Por causa da sua posição social, por causa da sua condição financeira, né? Mesmo sabendo que necessitam do Mestre, não são humildes o suficiente para procurá-lo, para se humilhar perante Ele e derramar-se diante dele, derramar todo o seu coração. Mas muitos estão morrendo, porém não vão em busca de Jesus, porque não querem se humilhar, não querem descer do pedestal da hipocrisia, do pedestal da ganância, da arrogância. Mas nesse texto, nós vemos que aquele que foi até Jesus, ele não era qualquer um homem, ele era um homem de prestígio, ele era um homem que tinha uma posição elevada, ele era um centurião romano, comparado, como eu já falei, a um comandante de qualquer país. Ele era, em outras palavras, um comandante. Mas o que vemos aqui? Vemos que este homem, com toda essa posição, foi até Jesus. E quem era o Senhor Jesus? Amados, o Senhor Jesus era um homem comum, um homem do povo, enquanto esse centurião era um oficial romano, um comandante de uma centúria, né? Significava que ele tinha 100 homens a seu serviço, ao seu comando. E ele poderia aproveitar-se desta condição, né? E ordenar que um dos seus soldados trouxesse o Senhor Jesus até a sua presença. Mas ele não fez isso. Aleluia. Humildemente, ele procurou o Senhor Jesus com lágrimas. Talvez esteja faltando isso em você. Descer um pouco dessa posição de orgulho e humilhar-se um pouco mais na presença do Senhor. Porque no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Amados, aquele homem não foi igual a Nicodemos, que mesmo tendo necessidade de Jesus, foi procurá-lo durante a noite, para não se expor publicamente. E quando encontrou Jesus, Nicodemos, né, ali na calada da noite, ainda tentou falar com Jesus de igual para igual. Então Jesus olhou para ele e disse: olha, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Forte, né, meu querido? Às vezes, amados, nós precisamos nascer de novo. Precisamos sair da posição de soberba, de orgulho, achando que somos melhor do que os demais, né? Só porque ocupamos uma posição. Texto forte esse de João 3, né? Que fala sobre Nicodemos. Então eu te digo neste momento, querido, Nicodemos, com toda aquela pompa, com toda aquela arrogância, ele foi procurar Jesus. Jesus olhou para ele e disse: olha, Nicodemos, se tu continuar assim, tu não vai subir, camarada. Necessário te é nascer de novo. Então eu digo para você neste momento que está me ouvindo, querido, se você tem algum problema, alguma dificuldade, alguma necessidade, vá até Jesus, vá até a presença do Senhor, vá até a presença do nosso Salvador, mas vá com humildade, né? Vá ali crendo que Ele vai operar o milagre, porque aos soberbos o Senhor reprova. Amados, todos nós temos necessidades, todos nós devemos ir até Jesus, mas a pergunta é: de que maneira você tem ido até Jesus? Será que você não tem ido até Jesus para lhe cobrar algo, né? Porque quando aconteceu aquele incidente ali no Evangelho de São João capítulo 11, nós vimos que Marta foi ao encontro de Jesus, mas ela foi querendo cobrar, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela estava culpando Jesus pela morte de Lázaro. Bem diferente de sua irmã Maria, né? Que também estava sofrendo a mesma dor, a mesma perda, porém quando foi ao encontro de Jesus, ela se prostrou, ela adorou, ela reconheceu a autoridade de Jesus, querido. Reconheça a autoridade do Senhor. Aleluia. Em todo momento, reconheça que Ele é o Senhor. Como você tem ido até Jesus?
Notemos que o centurião foi até Jesus, mas não para cobrar nada de Jesus, e nem tampouco para falar de igual para igual. A Bíblia diz que o centurião foi até Jesus rogando-lhe. A palavra rogar significa pedir, amados. Pedir insistentemente e demonstrando humildade. Significa suplicar. O detalhe aqui está na oração, né? No pedido desse homem. Pois a palavra rogar significa pedir com insistência, com humildade, implorar, suplicar. Infelizmente, amados, existem pessoas que pensam que são donas de Deus, que Deus é objeto de manipulação, não é mesmo? Quando enfrentam algum problema, ao invés de se apresentar diante de Deus humildemente, chegam até Deus dando ordens. A Bíblia, querido, nos ensina que devemos ser humildes, que devemos chegar humildemente na presença do Senhor. Tiago 4,10 fala isso. Humilhai-vos perante o Senhor. Por quê? Porque Ele vos exaltará. Então, se você quer vitória, se humilhe diante do Senhor, porque o Senhor vai te exaltar, querido. Aleluia! O que vemos, amados? Vemos que aquele homem foi até Jesus e se expôs publicamente. Por quê? Porque ele tinha uma necessidade. Todos que vão até Jesus é porque tem um problema, é porque tem uma necessidade, é porque precisam de algo. Aquele homem não se importou com o seu título, não se importou com a sua posição, não se importou com o que as pessoas iriam falar a seu respeito. Ele simplesmente tomou uma posição e foi até Jesus. E se humilhou perante Jesus publicamente. A coisa mais tremenda é que nós vemos que aquele homem se humilhou perante Jesus por um problema que nem mesmo era dele. O que estava incomodando tanto aquele homem que o levou a se expor daquela maneira? Visto que ele era um centurião do exército romano, né? O mesmo exército que queria prender a Jesus e o fez logo no final do seu ministério. Mas o que levou aquele homem a quebrar todas as regras? O que levou aquele homem a quebrar todos os protocolos, amados? Ele precisava de um milagre. E qual era o seu milagre? De qual enfermidade ele estava sofrendo? O que era tão grave que o levou com veemência a buscar o Senhor Jesus publicamente? Bem, a Bíblia diz que o centurião foi até Jesus e rogou, suplicou, se humilhou diante do Senhor para que o Senhor curasse o seu servo, o seu criado, que estava em casa, paralítico e violentamente atormentado. Meu Deus, amados, quem era esse homem? Né? Quem era essa alma tão caridosa que deixou todo o seu trabalho, que deixou todos os seus subordinados, seus empregados, que enfrentou uma enorme multidão, para quê? Para pedir em prol de um escravo, que ainda por cima era paralítico. Oh, aleluia! Aqui esse homem, amado, nos deu a maior lição, não apenas de fé, mas também de amor para com o seu próximo. Ele demonstrou o verdadeiro amor, né? O amor que nós devemos ter um para com os outros. É o que a Bíblia diz, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele centurião estava verdadeiramente cumprindo a palavra do Senhor. Aleluia! Amados, aquele centurião não estava ganhando nada com aquilo. Seu criado era paralítico. E qual é o patrão que quer ter um servo paralítico? Qual é o benefício que aquele criado poderia trazer para seu patrão? Nada, nenhum benefício, somente prejuízo. Mas aquele centurião não olhou a sua condição financeira, não olhou se estava tendo prejuízo por causa do seu criado. Nessas condições, ele simplesmente, em um gesto nobre, em um gesto de amor, ele simplesmente amou o seu próximo sem querer nada em troca. Aleluia! Louvado seja Deus! Que tremendo exemplo, amados! Ele era patrão de um escravo, paralítico, endemoniado.
Preste bem atenção, queridos. Aquele centurião, ele era patrão de um homem enfermo, paralítico, endemoniado, do qual não dava bem nenhum para ele. Não tinha lucro nenhum. Mas mesmo assim, ele amou o seu servo. Louvado seja Deus, não é? Ele quebrou todos os protocolos para ir até Jesus, para ver o seu criado melhorar. Aleluia! Este é o verdadeiro amor. Porque quando amamos o nosso próximo como a nós mesmos, quando amamos o nosso próximo ao ponto de se colocar na brecha por ele, quando amamos o nosso próximo enfrentando uma multidão sem ganhar nada em troca, só pelo fato de vê-lo curado, com certeza esse é o amor que Deus espera que tenhamos uns para com os outros. Muitas das vezes a nossa atitude de amor para com o nosso semelhante só vai até onde nós possamos ganhar alguma coisa, onde nós vamos ser beneficiados. Muitas das vezes a nossa amizade, queridos, dura até onde nós recebemos algo em troca daquilo. Porém, a partir do momento em que essa amizade, em que esse amor todo que dizemos ter, sofre algum tipo de paralisia, deixamos de amar. Talvez aquele criado, no passado, tivesse sido um bom funcionário, né? Talvez ele foi um excelente criado, foi fiel, porém agora o quadro mudou. Agora ele estava paralítico, não gerava mais benefícios algum para o seu senhor. Mas glória a Deus, que aquele homem não tinha um coração apegado à matéria, nem a uma amizade que pudesse lhe render algum lucro financeiro. Aquele centurião amava de verdade o seu criado e foi movido por aquele amor, foi movido por aquela compaixão, que ele foi até Jesus e suplicou o milagre. Quando nós vamos para o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 26 em diante, podemos ter uma noção do que aconteceu de fato com o centurião. Aqui nós vemos a história do bom samaritano. Lucas 10, 26, caminhe comigo. A Bíblia diz que um dia se levantou um doutor da lei e perguntou para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. Mas essa pergunta tinha por intuito tentar a Jesus. Nos diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como a lês? E respondendo aquele homem disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e também amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas é claro, meus queridos, que aquele doutor da lei não se deu por satisfeito, né? Ele queria mesmo era pegar Jesus em alguma palavra, também querendo justificar, porque com certeza ele não era um cumpridor da lei. Então, ele continuou o assunto dizendo: Senhor, mas quem é o meu próximo? Jesus então respondeu: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jesus então está dizendo quem é o próximo dele, contando uma parábola, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo o homem caído, passou de largo também. Amados, aqui Jesus está dizendo que um homem caiu na cilada do inimigo, né? Ficou ferido, foi roubado, foi espancado, ficou quase morto. Esta era a condição daquele homem que passou por um caminho que não deveria. E isso acontece às vezes nos dias de hoje, né? Quantos não caem na fé, quantos passam pelo caminho que não devem passar e acabam sendo vítimas do inimigo, onde são roubados, são feridos e ficam às vezes largados, atirados à beira do caminho. Porque esse é o papel de Satanás: matar, roubar e destruir. Mas Jesus continua falando que nesse caminho passava duas pessoas,
O primeiro era um sacerdote, que quando viu aquele homem caído ao chão, passou de lado, cortou caminho, né? Na verdade, ele deveria estar atrasado para algum culto, alguma cerimônia religiosa, e não teve tempo para socorrer o pobre homem caído. Depois passou o segundo homem. O segundo homem era um levita, também passou de lado. Que triste. Ambos com trabalhos na casa de Deus. Ambos com funções totalmente importantíssimas dentro da casa de Deus. Porém, ambos sem amor e sem misericórdia. Quantos não zelam, né, tantos por seus cargos que exercem dentro da casa de Deus, porém acabam deixando de lado o principal, que é o amor e a misericórdia. Zelam por um título, zelam por um cargo, zelam por uma posição, mas esquece o amor e a misericórdia. Ah, irmão, eu não posso fazer isso porque eu sou pregador oficial. Eu não posso fazer isso porque eu sou pastor tal, porque eu ocupo tal cargo, porque eu canto na igreja. Meu querido, vá se converter no nome de Jesus. Amém? Qual é a finalidade, amados, da sua chamada? Se não for para ver as almas salvas, se não for para ver as almas curadas, libertas, restauradas. Porém, se você não parar no meio do caminho e olhar e estender as mãos aos que estão caídos, o que você faz exercendo tal título e tal função na casa de Deus, meu querido? Está perdendo seu tempo. Não esqueça que aquele que te chamou, Jesus Cristo, Ele mesmo, sendo Rei e Senhor, deixou toda a sua grandeza, deixou toda a sua glória, deixou toda a sua posição e veio e comeu e bebeu com os pecadores. Jesus nunca esteve cercado pela igreja, pelos santos, e sim pelos pecadores. E um dia ele disse: não precisa de médico os que são, e sim aqueles que estão enfermos. Aleluia! Louvado seja Deus, né? Foi um belo dia, né? Que estando Jesus assentado a uma mesa, chegaram muitos publicanos, muitos pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e juntamente com seus discípulos. E então os fariseus disseram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Louvado seja Deus! E Jesus continuou falando: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso está narrado em Mateus, capítulo 9, versículo 10 em diante. Aleluia! Então Jesus continua a falar da parábola do samaritano, né? Jesus fala que aquele homem estava caído à beira do caminho e de repente um samaritano que estava de viagem passou à beira do caminho e viu aquele homem ali prostrado, caído, e aquele samaritano moveu-se de íntima compaixão. Mas não teve apenas compaixão, amados, né? Ele não disse: olha, eu vou orar por você. Ele não disse: eu vou clamar por você. Não, ele teve compaixão e teve atitude e agiu naquele momento, porque aquele momento era o momento de agir. Quando você passar por alguma oportunidade dessa, que você tiver a oportunidade de agir, amados, o momento é ali, é na hora. Não tem que esperar para agir, para abençoar alguém, para estender a mão para alguém daqui a um mês. Não, irmão, se você tem condições, abençoa ali, estenda a mão ali. Se Deus tocar no teu coração para abençoar, é para abençoar na hora, no nome de Jesus. Aquele bom samaritano, ele tinha os seus compromissos, ele tinha as suas responsabilidades, mas ele se deteve por causa daquela questão, daquela situação daquele homem. Ele se compadeceu e ele teve uma atitude nobre. Não adianta, amado, só se compadecer e dizer que nós vamos orar. Estenda a sua mão e socorre-o, no nome de Jesus. Estenda a sua mão, querido, e faça alguma coisa por esse que está caído e por essa que está caída, no nome de Jesus. Vamos amar de verdade e não apenas de palavra. Aleluia! A Bíblia diz que um samaritano que ia de viagem chegou ao pé daquele homem. Vendo-o caído, moveu-se de íntima compaixão. Olha só a atitude daquele samaritano. Ele fez um curativo sobre as feridas daquele que estava enfermo. Ele derramou azeite sobre as feridas daquele moço. Aleluia! Derramou vinho. Ele, na verdade, fez um curativo improvisado, né, amado?
Mas ele teve uma atitude. Uma das coisas mais tremendas que aconteceu, ele colocou o enfermo, o homem todo quebrado, todo sujo de sangue, sobre o seu animal. E você faria isso, querido? Você colocaria algum enfermo, atropelado, em seu carro limpinho? Alguém que você nem conhece? Como, se não bastasse, o samaritano levou aquele homem para uma estalagem e cuidou dele. Passou a noite toda cuidando daquele enfermo. Amados, o samaritano mudou todo o rumo de sua viagem, toda a sua agenda, toda a sua programação, perdeu tempo com aquele homem, gastou do seu dinheiro, talvez que podia, que precisava, né? Nunca mais ia ter retorno, mas ele fez por amor. Aleluia! Ele simplesmente teve compaixão e misericórdia. Ele realmente quis fazer alguma coisa que valesse a pena, e ele fez. Aleluia! A Bíblia diz ali, ó, e aproximando-se dele, atou-lhe as suas feridas, deitando azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Glórias a Deus! Amados, ele pagou pela noite que tinha ficado ali, ele pagou ainda por tudo quanto fosse necessário para cuidar daquele enfermo que ele nem conhecia. E se faltasse alguma coisa, ele pagaria na volta. Muitas pessoas dizem que fazem isso com seu pai e com sua mãe. Mas, amados, cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar do filho, da filha, é a nossa obrigação. Agora, cuidar de alguém que você nem conhece, que nem faz parte da tua família, que não tem nada a ver com você, realmente esse é o teu próximo. Aleluia, glórias, louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, é fácil nós agirmos de amor aos nossos irmãos, né? Os nossos entes queridos. Mas essa atitude nobre, ela foi extensiva àquele que estava à beira do caminho. É o que o Senhor quer de nós. Que nós venhamos a ter essa atitude nobre de estender a mão e de socorrer, porque ainda é tempo oportuno e tem muitas almas preciosas do Senhor caídas à beira do caminho, precisando de uma palavra, precisando de um gesto, que alguém estenda a mão, que alguém socorre, que alguém coloque dentro do seu carro mesmo, que alguém leve para a igreja. Tenha mais amor, tenha mais compaixão, tenha mais misericórdia. Olhe para tudo que Deus tem te dado, olhe para tudo que Deus tem feito de bom na tua vida, querido. Abençoe o teu próximo, ajude, estenda a sua mão para o teu próximo. Amém? No nome de Jesus, querido. Oh, aleluia, louvado seja Deus, né? Amados, ali em Mateus 8, nós vemos que aquele centurião também fez o que fez para o seu criado, porque ele o amava. Esse é o verdadeiro amor que devemos ter um para com os outros, que devemos ter para com o nosso próximo, né? Porque Jesus falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! Então, naquele momento que o centurião vai e se humilha e se prostra diante do Senhor, sem se importar com mais nada, apenas numa atitude de amor, Jesus olhou para aquele homem e Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus! Jesus se comoveu, se compadeceu e disse: eu vou até a tua casa, eu vou te dar saúde. E o que encontramos aqui? E quando Jesus ouviu o apelo daquele homem, Jesus também ficou comovido, porque Jesus presenciou um ato de amor. Parecia que alguém de fato estava entendendo o que Jesus tinha vindo fazer na face da terra: amar, amar e amar. Então Jesus, naquele mesmo instante, Jesus disse: eu irei, meu querido, eu vou lhe dar saúde, eu vou levar saúde para o teu servo. Mas, para a surpresa e espanto de Jesus, e surpresa e espanto de todos que estavam ali, aquele homem olha para o Senhor Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Oh, amados, aquele homem reconheceu naquele momento que ele era pecador e que Jesus, o Filho de Deus, né? Que Jesus, a autoridade máxima, o santo dos santos, não poderia entrar na sua casa imunda, porque Jesus era santo.
quando Jesus disse, eu vou e vou entrar na tua casa e vou curar o teu servo, aquele homem disse assim, meu Deus, mas a minha vida está impura, eu estou em pecado, meu lar está totalmente desajustado. Senhor, tu não pode ir, Senhor. Ah, Senhor, tem tanta coisa que precisa ser mudada na minha vida. Talvez aquele homem pensou, né? Talvez aquele homem disse, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço. Amados, quantos de nós realmente enxergamos pelo prisma de Deus? Quantos de nós realmente nos enxergamos em momentos de oração e temos a consciência de que somos pecadores, de que somos falhos? Aquele homem, querido, naquele momento, olhou para Jesus, estava face a face com Jesus e reconheceu que ele não era digno do Senhor e nem digno de que o Senhor entrasse em sua casa. E olha que aquele homem não tinha qualquer casa, hein, amados? Ele tinha a senhora casa, né? Uma casa muito abençoada, porque ele era um homem de posses, de condições, estava acostumado a receber todo tipo de convidado, pessoas da mais alta, ilustre posição. Mas quando ele se depara com Jesus, um homem simples, porém cheio da unção, do poder de Deus, creio que ele pensou, eu não sou digno da presença deste homem na minha casa. Oh, meu querido, não desperdice essa oportunidade. Não faça como esse homem fez naquele momento, né? Não impeça Jesus de entrar em sua casa. Nesta noite, aleluia. Se está tudo bagunçado, não importa, porque onde Jesus entra, ele transforma tudo. Viu, querido? Não perca essa oportunidade. Se Jesus dizendo que ele quer entrar, deixa ele entrar. Ah, missionário, mas não pode, porque eu vivo numa vida assim toda errada. Não importa, onde Jesus chega, o milagre acontece. Então deixa ele entrar no teu casamento nesta noite, deixa ele entrar no teu lar nesta noite, deixa ele entrar na tua empresa nesta noite. Não prive o acesso de Jesus na tua vida. Talvez você diga, mas eu tenho este vício, eu faço isso, eu faço aquilo. Meu querido, não importa. Deixa Jesus entrar e deixa ele transformar a sua vida para a glória do nome do Senhor, amém? Aquele homem olhou para Jesus e disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra, ele disse, oh aleluia, aqui vemos um homem de fé, um homem que reconhece a autoridade do nome de Jesus, o poder contido no nome de Jesus, porque a Bíblia diz, aleluia, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Isso está narrado em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, né? E fala do poder e da autoridade que estão investidos no nome de Jesus, que Deus investiu no nome de Jesus. E aquele homem, reconhecendo essa autoridade, ele disse, Senhor, não precisa nem ir na minha casa, mas libera uma palavra, porque se o Senhor falou uma palavra, eu sei que o milagre vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. O que vemos aqui, a fé daquele homem, dize somente uma palavra e o meu criado sarará. É uma pena que aquele homem não permitiu que Jesus fosse com ele até a sua casa, né? Mas neste momento eu quero que você permita, querido, que Jesus vá contigo até a sua casa, até a sua situação, até o seu problema, porque Ele quer transformar, porque Ele quer mudar, amém? Louvado seja Deus. Mas aquele homem era um homem de muita fé, né? Ele disse, diz uma palavra, Senhor, e o meu criado sarará. E isso é fé. Amados, a Bíblia também diz que a terra era um caos, que a terra era sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1, né? Mas Deus, olhando para a terra, liberou uma palavra. Deus disse, haja luz e houve luz.
O que nós precisamos aprender? Eu e você precisamos de uma palavra apenas, querido. Porque a Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Antes faz o que lhe aprouve. Aleluia. Assim profetizou Isaías, né? Isaías 55:11 diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Aleluia, glória a Deus. Somos abençoados quando reconhecemos a autoridade de Cristo em todos os momentos de nossas vidas. Aquele homem cria tanto no poder e na autoridade de Jesus. Aquele homem cria tanto no poder que Deus Pai havia investido na pessoa bendita de Jesus, que ele disse: Senhor, não precisa ir até minha casa, mas basta uma palavra, porque o meu criado já vai ficar curado, já vai sarar. E você, tem fé para ser curado nesta noite? Notemos que Jesus não foi até a casa daquele homem, que Jesus não estendeu a mão sobre aquele criado. Jesus apenas liberou uma palavra de cura. E você crê nesta noite? E você crê nessa palavra de cura que está sendo liberada sobre a tua vida? Essa palavra de transformação, essa palavra de milagres que está sendo liberada sobre a tua vida nessa noite? Porque se você crê, o milagre vai acontecer. E quando você chegar em casa, você vai ter surpresas. Oh, aleluia! Porque quando aquele homem chegou em casa, ele teve surpresas, porque ele viu o seu servo curado. Prepare-te, meu querido, para a surpresa que Deus já está reservando para você. Amém? Bastou apenas uma palavra. E eu quero concluir falando, amados, que uma palavra que sai da boca de Deus muda toda sua situação. Uma palavra que Deus libera a meu respeito, a teu respeito, transforma, muda toda a nossa realidade. E é nesse momento que eu quero orar por você, para que Deus libere esta palavra nesta noite sobre a tua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eu quero te louvar neste momento, te adorar, te exaltar e te engrandecer. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as necessidades daqueles que estão me ouvindo neste momento. E assim, Jesus, como tu liberaste apenas uma palavra, e o criado, servo daquele centurião, foi curado, e aquele homem teve surpresas quando chegou na sua casa. Eu estendo as minhas mãos agora, Senhor. E eu peço, Senhor, libere uma palavra para o teu filho e para a tua filha que está ouvindo, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação. Que a tua presença, Senhor, invada este lar. Que a tua presença, querido Deus, invada esse escritório. Que a tua presença invada esta empresa agora, Senhor. Libera a palavra de cura, libera a palavra de vitória, libera a palavra de portas abertas agora. Que este homem e esta mulher tenha surpresa, tenha a felicidade que o centurião teve, Senhor. Surpresas o aguardam. Eu profetizo sobre a tua vida neste momento, querido, no nome de Jesus, que surpresas da parte do Senhor lhe aguardam. Por isso glorifique, exalte o nome do Senhor, porque a palavra de vitória já foi liberada sobre a tua vida nesta noite, em o nome de Jesus. Apenas creia, tome posse do seu milagre, tome posse da sua vitória, pela fé em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, que Deus vos abençoe poderosamente. É muito bom poder compartilhar essa palavra do Senhor com os amados irmãos. Amém? Até uma próxima ocasião.